Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abrindo Caminhos, onde nós falamos de negócios entre empresários. Ou seja, você que é dono de negócio, você que é dona de negócio, será que a sua empresa pode ou não estar 1% melhor? A nossa ideia é que sempre após um episódio, você se torne 1% melhor do que quando começou a ouvi-lo. Então, esse episódio vai estar disponível em todas as nossas plataformas. É importante dizer que se você não deixou o seu like, já deixa o like agora e a gente vai começar essa conversa com alguém que tem bastante bagagem para falar sobre liderança, disciplina e inovação. Em que setor? No setor da segurança. Nosso convidado de hoje é o Elton Schweller. Muito prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, tá bom? Seja bem-vindo, é sempre uma honra. Eu quero até apresentar um pouco, confesso que o currículo dele é um pouco grande, mas eu vou tentar sintetizar aqui para a gente poder evoluir. Então, nosso convidado é um cara que personifica a disciplina, liderança e inovação em um setor que muitas das vezes precisa cada vez mais. Com mais de 22 anos de atuação no setor de segurança e facilities, está à frente de duas grandes empresas, a Ponto S Facilities e a Prate Segurança e Vigilância. Além disso, carrega no currículo MBAs, formações internacionais, atuação no setor público e uma trajetória que conecta pessoas, tecnologia e propósito. No dia de hoje, vamos conversar com ele, Elton Schweller. E Elton, para começar de um jeito mais leve, um jeito mais tranquilo, quem é o Schweller por trás da gestão? Como a sua história de vida moldou o profissional que você é hoje? Como você começou tudo isso, olhando lá atrás para a sua história de que quando às vezes tudo era apenas um sonho? Conta pra gente um pouquinho como começou. Bom, Fernando, primeiramente quero agradecer ao honroso convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado. Estar fazendo parte aí desse nobre programa seu. Me sinto assim muito lisonjeado, de verdade. Obrigado, é um prazer. Bom, o Schweller, o Elton Schweller, as pessoas conhecem mais por Schweller, mas o porquê Schweller, né? O nome de guerra que se tem no meio do mundo militar. Entendi. Então acabou ficando no nosso meio institucional, no mundo dos negócios, o Schweller. Quando fala às vezes o Elton, as pessoas falam, Elton, quem que é o Elton? A hora que vai falar da Ponto S, da Prate, o Schweller. E confesso que eu já falei, eu conheço o Elton. O Elton? O pessoal nem conhece quem que é. Não, vou trocar no RG, o Schweller, aí todo mundo já sabe. Exato, exato. E quem que é o Elton Schweller por trás da gestão? Sou casado há 25 anos. Legal. Casado com a Priscila Schweller. Sou pai. Que tivemos a honra de atender. Exato. Priscila Schweller. Verdade, saiu daqui, né? Saiu daqui, verdade, saiu daqui. Verdade. Pai da Tawane Schweller, que tem 25 anos, e do Elton Schweller Jr., com 18 anos. Então, por trás da gestão, sou marido, pai, filho, levo uma vida muito gostosa com a família, tá? Que legal. Em relação, assim, a viagens, esportes. O que você mais gosta de fazer no ramo de esporte, que você pratica? Bom, o que eu estou praticando, assim, há um bom tempo é o golfe e o tênis. Não, golfe. Produção falou que ia pesquisar de golfe pra gente entrar aqui, ó. Nem precisa mais, eu vou entrar no golfe. É bom. É excelente. Eu sempre tive curiosidade, tá? Então você já é um convidado para ir pro campo conosco. Dá pra ir? Dá. Tá aí, ó. Pra não deixar. Tá firmado, hein? Convite feito ao vivo aqui pra gente. Feito ao vivo. É isso. Tá? A gente Você vai gostar. Com certeza. O golfe faz pouco tempo. Tem 2 anos, estou aprendendo ainda. Uhum. É algo que vem muito de encontro também com o empreendedorismo, tá? As estratégias que nós temos que ter dentro do empreendedorismo, nós aprendemos também ali muito no campo de golfe. No campo de golfe. E o tênis já tem 6 anos que eu venho praticando. Legal. Eu abandonei o futebol, que eu era apaixonado por futebol. Eu abandonei o futebol para começar a treinar tênis com o meu filho. Que bacana. Já tem 6 anos, é um compromisso que nós temos aí, eu e ele. Ou seja, família. Família. Falando em ordem até, porque você traz aí a questão da disciplina forte.
que seria a regra básica para você, em primeiro lugar? Olha, a família nossa, Sim, né? Eu olho primeiro para uma questão assim familiar. familiar. Eu trago a família, lógico que acima da família nós temos a espiritualidade também, que é algo que eu Deus. prezo muito, Deus. É isso. Eu prezo muito, é o meu maior pilar que eu tenho, Tá. tá? Porque eu estando com o meu pilar alinhado com Deus, os demais pilares da minha vida eles fluem da forma normal, Naturalmente. naturalmente. Isso, perguntando e entrando até um pouco nessa parte de negócio. Você acredita que essa visão, porque aqui no escritório e também no Abrindo Caminhos, eu sempre trago um pouco de que cultura é visão do dono. Nós temos como princípios cristãos que compartilhamos em comum. Um deles é a honestidade, é a transparência, dever de boa fé. Você traz isso também para dentro do seu negócio? Sim, sim, faz parte do valor, tá? Tá. Faz parte do valor da empresa, o valor dos CEOs. Por quê? A empresa ela foi constituída por mim e pela Priscila. Sim. Então, os nossos valores estão muito bem alinhados com a nossa parte espiritual, o amor, lealdade, o respeito, comprometimento. E todos da equipe têm ciência do valor. Tanto que fica estampado mesmo para todos que chegam na nossa equipe. Passa pelo treinamento, conhece os valores dos CEOs e também conhece a carta de valores que foi desenvolvida pela própria equipe. Ótimo. Então, nesse treinamento, todos os colaboradores têm a plena ciência, tá? E quando nós falamos numa questão de compromisso assim com Deus, Sim. existe também a questão do respeito, né? Porque existem vários colaboradores e cada um compartilha da sua fé. E nós temos que ter o respeito também com eles. E a gente sempre passando o que é o correto, como que deve ser feito e qual que é a visão minha como o gestor da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta, Schweller. Quando a gente traz ali o seu início de carreira, que você estava apresentando um pouquinho do aspecto pessoal, mas de onde começou essa ideia de ir para o ramo da segurança pública? Começou muito cedo, porque eu entrei na Secretaria de Segurança Pública novo, molecão. Eu entrei com 18 anos. 18 anos. Eu entrei com 18 anos, já era casado, Certo. já tinha a minha filha, era bebezinha. E assim que eu me formei na academia de polícia, eu tinha duas frentes para explorar. A primeira frente era eu me dedicar nos estudos para crescer na carreira militar. E uma outra frente que ela iria me trazer um resultado financeiro mais rápido, que é o famoso bico de segurança, e quem está na Secretaria de Segurança Pública acaba fazendo. Acaba fazendo. Lógico que agora o cenário hoje ele é um pouco diferente, né? Mas antes era muito comum o policial militar ele compor ali o seu salário com o bico de segurança. Sim. E eu decidi abrir mão ali, a princípio, do estudo e dedicação na minha carreira para que eu pudesse fazer esses bicos de segurança e trazer resultado mais rápido para poder pagar um colégio particular para minha filha, eu só tinha menina na época, Sim. e também dar um conforto melhor para a família. Entendi. E assim foi. Eu comecei a fazer alguns bicos de segurança e eu fui ganhando notoriedade no meio empresarial. Entendi. O porquê disso? Disciplina. Disciplina é a palavra. Alguns colegas de trabalho tinham por hábito o quê? Eu faço bico de segurança. Mas é o seguinte, eu chego a hora que eu quero, faço do jeito que eu quero e vou embora a hora que eu quero. A partir do momento que alguém está me contratando para fazer um trabalho de segurança, você tem que ter a disciplina e você tem que ter o respeito. Sim. Então aí começou. Por quê? Era para eu chegar às 2 horas, eu chegava a 30, 40 minutos com antecedência. Eu respeitava aquela pessoa que estava literalmente ali, confiando, né, a vida em você, o seu patrimônio, a família, né, nas minhas mãos para fazer a segurança. E esse respeito, ele foi ganhando um corpo ao ponto do quê? Um amigo ir falando para o outro, e eu fui ganhando muito espaço dentro do mercado de segurança, ao ponto que no meu dia de folga,
eu trabalhava 20 horas tranquilo. Nossa. Trabalhava 12 horas da Secretaria de Segurança Pública e no meu dia de folga eu estava trabalhando 20 horas. E aí sim veio a questão que é do empreender. Porque, de certa forma, até para quem está nos ouvindo, muitas das vezes o colaborador, ele trabalha, certo? Na empresa, mas nada impede do intraempreendedorismo também. Ou seja, Exato. quando a gente vai criando esse mix de produto, que é inclusive a proposta nossa, eu acredito que a gente passa a identificar esses talentos, dando força, dando voz para esses talentos, para que a gente consiga, inclusive, continuar prosperando, né? Exatamente. Então, você quando faz isso, né, num cenário do empreendedorismo, que você estava ali insatisfeito. E a gente tem muitos clientes, inclusive, a gente fez um outro episódio com, com o coronel da PM, que veio aqui também, e ele falou o seguinte, que na carreira militar, para quem quer subir, assim como ele subiu, você precisa ter uma dedicação muito forte, Muito mesmo. né? Mas, de toda forma, você teve esse outro lado. Você falou, eu vou fazer por conta própria, que é o self-made. E sempre tem um gancho, que é importante você que é dono e dona de negócio saber. Nas entrelinhas, a pessoa sempre está buscando melhorar alguma condição, melhorar algo. E para uma outra pessoa. Quem? Família. Então, Exato. é um aspecto que chama atenção, é uma veia, a verdade seja dita, né? Vem de berço isso ou não? Bem, Pessoas que empreendiam, seus pais, eles tinham que vem, fazer acontecer. vem de berço. Os meus pais sempre foram comerciantes. Sim. E eu fui criado atrás de um balcão de um bar. Do bar, os meus pais constituíram uma mercearia, Nossa, uma loja de roupa e depois veio uma padaria. Essa padaria deles foi referência por anos na região. que legal. E eu fui criado ali, atrás do balcão, atendimento com o público, relacionamento, Pessoas. pessoas. Então, vem de berço. Ou seja, Né? sempre foi incomodado ali Exato. em transformar a sua realidade. Exato. Entendi. Exatamente. E eu trouxe, né, essa questão mesmo para mim. Tanto que, às vezes, eu sou até inquieto demais. Numa questão do quê? De produtos, né? Produto. Tá antenado no mercado, como que está o mercado da segurança, e a gente sempre movimentando e criando os produtos para estar avançando, né? Acompanhando a tecnologia. E eu até te pergunto, assim, que você trouxe um aspecto interessante, né? De certa forma, a transição de carreira, estava ali na Secretaria de Segurança Pública, foi fazendo esses bicos. Quando você percebeu que você estava incomodado ao ponto de ter uma virada na sua carreira, aquele momento que você percebeu que estava construindo algo sólido, seja na sua carteira de clientes, que você viu que estava tomando mais proporções do que você tinha fixo ali, seja em qualquer outro aspecto, você percebeu e falou, poxa, aqui existe uma dor de mercado e eu posso resolver. Eu tenho, eu tenho duas situações bem pontuais assim para compartilhar. A primeira foi num bate-papo com a minha esposa. Sim. Ela era da área da saúde. Na época, o que estava ao nosso alcance da área da saúde era ela ser auxiliar de enfermagem e técnica de enfermagem. Era o que estava ali no meu alcance, tanto no meu quanto no dela. Sim. E chegou um determinado período que ela estava vendo a minha dedicação, o quanto que eu ficava ausente fora de casa, por causa do trabalho. Eu até brincava, né? Eu falei, qualquer dia eu vou chegar em casa, minha filha vai falar, ô mãe, o tio da foto chegou. Né? Porque eu ficava mais fora de casa do que dentro de casa. Entendi. Uma questão de buscando resultado para a família. Certo. E aí ela vendo esse esforço meu, ela falou, por que você não constitui uma empresa de segurança? A sua esposa. A minha esposa. Eu quero só fazer um parênteses, você vai segurar isso aí, porque eu vou dar um nó na Sim. sua cabeça. Olha só o que eu postei hoje. E você vai casar muito. Por isso que a decisão econômica mais importante da sua vida não é o seu emprego, não é onde você mora, não é a ação que você compra.
é com quem você se casa. O impacto econômico do casamento: pessoas casadas são 77% mais ricas do que pessoas solteiras. A cada ano de casamento, seu patrimônio líquido normalmente aumenta 16%. Pessoas casadas vivem mais e são estatisticamente mais felizes do que solteiras. Por quê? Responsabilidade igual a sucesso. Seu cônjuge é seu maior interessado. Ele quer que você vença. Como um CEO que responde ao conselho, você é responsabilizado. E responsabilidade é a chave para o sucesso. Os melhores relacionamentos, ambos se impulsionam a serem melhores. O custo do divórcio em média reduz 75% a sua riqueza. Maior indicador, desentendimento financeiro, discussão sobre dinheiro, impacta tudo, até a intimidade. Conversa sobre dinheiro no casamento. Casamento é muitas coisas, mas também no fundo tem um contrato econômico. Evitar a conversa sobre dinheiro é um erro. Sente-se e fale com sinceridade. Qual é a nossa abordagem quanto a isso? Em que classe estamos? Ou seja, um bom casamento constrói riqueza e melhora a sua vida. Um casamento ruim drena os dois. Escolher com sabedoria. Mas Faz conta, todo sentido. senhorita Priscila, e esse corte ela vai ver. Faz todo sentido. Ela transformou, porque ela trouxe uma visão Sim. de família e de pessoa. Família, pessoa, né? Ela estava ali junto comigo, mas querendo ou não, por fora, vendo, né? Acompanhando. Sim. E teve esse lance dela falar: por que você não constitui uma empresa de segurança? E eu lembro que na época eu mencionei: olha, eu até gostaria, mas acho que não vou constituir, não. Por quê? Ela falou: por quê, né? Sim. Eu falei: bom, existe alguns amigos aí de profissão que têm a empresa de segurança, mas acaba pisando muito na bola no mercado e não é isso que eu quero. Aí ela pegou e falou para mim: então aí é o diferencial. Se você constituir uma empresa, você vai fazer as coisas corretas? Eu falei: claro. Ela falou: então pronto. E aí, o que ela me fez? Uma proposta irrecusável, né? Ela falou: olha, eu abro mão da minha parte da saúde, que eu adoro fazer. Se você constituir a empresa, eu venho junto. Ela soltou essa proposta na sua mão. Soltou. E aí, ela abriu mão realmente da carreira dela, né? Ela era técnica de enfermagem, trabalhava aqui na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Sim. Na época, ela estava trabalhando no centro cirúrgico. E foi constituir a empresa comigo. E como que nasceu a empresa? Sim. Dentro da minha casa, dentro do meu apartamento. Porque o meu primeiro escritório foi na sala do meu apartamento. Que legal. Eu fazia a parte externa, operações, dia a dia, segurança, comercial. Fazia VIP também? Segurança de VIP? Eu fazia a supervisão das equipes que trabalhavam para mim. Eu fazia o comercial e o operacional e supervisão. Tudo. E ela... Financeiro, administrativo, o RH, fazia tudo dentro do apartamento. Sim, né? Sim. E Deus foi nos abençoando. Fomos ganhando corpo assim, no mercado. A melhor coisa que aconteceu foi realmente eu constituir a empresa PJ, porque abriu um mundo de oportunidades. Sim, sem dúvida. Embora nós sabemos que aqui no Brasil está bem desafiador empreender, mas eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu para nós, ser PJ e empreender e fazer a gestão de pessoas. E o primeiro escritório meu foi uma sala comercial no centro de Poá. Certo. Depois veio a necessidade e a expertise, não falo nem a necessidade, a expertise de termos uma empresa diferenciada, que é a Pratice, que é uma empresa homologada na PF. Tá aqui, ó. Só que aí nós nos deparamos... Já vai fazer. Tá pegando aí nessa câmera principal? Boa. Pratice. Aí nós nos deparamos com o quê? Uma burocracia gigantesca da Polícia Federal. Sem dúvida. Porque não é simples a abertura de uma empresa de segurança e vigilância. Então nós tivemos que sair, a princípio, de uma sala comercial para ir para uma unidade de rua. E assim nós fizemos. Deixamos a empresa de segurança na unidade de rua e a de serviços na sala comercial. Entendi. Mas o porquê disso? É o mesmo formato que acontece ainda hoje. A base da nossa unidade de Poá é Pratice, Segurança e Vigilância. Aqui em Mogi é a serviços. A Polícia Federal ela não deixa você misturar serviços com segurança e vigilância. Não deixa. Não deixa. Inclusive precisa estar em sedes separadas. Exato. Então facilities é aqui. Em Mogi.
E e segurança vigilância lá. está no município de Poá. E inclusive eles vêm fazer essa visita, Sim, a todo sede, ano. todo ano. Todo ano nós passamos por uma vistoria da Polícia Federal para renovar o nosso alvará de funcionamento. Entendi. Essa é uma etapa. A Polícia Federal ela pode a qualquer momento, nós estamos aqui gravando, mas a Polícia Federal ela pode estar indo lá na minha unidade para fiscalizar a unidade. A qualquer momento. Qualquer momento. E não agenda, não avisa. E é o que eu acho muito bom. Sim. Porque quem trabalha da forma correta, as portas estão sempre abertas Sim. para receber a visita da PF para fazer realmente ali o trabalho deles, né? Sim. E assim foi feito. A empresa ela foi ganhando um corpo no mercado, e aí é onde que eu falo a segunda virada de chave aí, tá? Sim. Olhando a parte empresa. Quando a empresa ela estava muito bem estruturada, eu recebi uma surpresa da Priscila. O mesmo formato que ela me encorajou ali a empreender, ela se encorajou também a ir para o próximo passo da vida dela. Certo dia, num bate-papo, ela chegou em mim e falou assim: olha, a empresa está bem, está estruturada administrativamente, operacionalmente, só que eu não estou satisfeita mais aqui na empresa. Nossa. Aí eu olhei. Agora falei, você ficou como branco. assim? Eu brinco com ela, tá? Eu falo, meu, você me deu um murrão no meio do peito, né? Sabe aquele murro na boca do estômago, você perde o ar? Eu falei, como assim? Ela falou, então, agora eu quero ir para o meu sonho. Meu sonho sempre foi ser médica. E eu quero sair da gestão da empresa, eu quero estudar e eu quero ir atrás desse sonho meu. E assim foi feito. E aí entra a questão do alinhamento de casal mais uma vez. Mais uma vez. Porque medicina é tempo integral, né? Integral. E não foi uma decisão assim muito fácil. Sem dúvida. Porque a Pri ela tocava tudo que era administrativo. E eu, questão de operações. E aí eu falei para ela, e aí? Ela falou, então, se você estiver de acordo, eu vou. Como que você vai barrar o sonho de uma pessoa? Não tem como. Não tem como. E aí a Pri ela saiu da zona de conforto dela, foi e se matriculou no Objetivo, começou a estudar, se preparou, com a graça de Deus ela foi aprovada em medicina, se forma agora. Se forma agora, que bacana. Ela se forma agora. Priscila, parabéns pela coragem, pela atitude, tá aí ó, baita pessoa, só falou bem de você até agora, então é a hora, manda um abraço aí, um beijo pra ela, deixa um recado. Pri, você sabe, né? O que eu vou mencionar aqui é algo que eu sempre deixo expresso diariamente para você. O tanto que eu tenho orgulho de você. E você sair da onde você estava para se desafiar e ir atrás do seu sonho, eu sei o quanto foi difícil, né? Mas graças a Deus, Deus é bom em nossas vidas e está no finalzinho. Outubro tem formatura. Eita, o sonho grande, que bom. Eu fico até emocionado porque isso é muito humano. Porque da mesma forma que você tinha um sonho lá atrás, ela foi a primeira a apoiar. Exato. Ela falou, não. Exato. Por que você não sai disso e cria essa empresa? E te deu base para isso. E aí quando ela renova e fala para você, olha, eu também vou pivotar e vou atrás do meu sonho. Exato. Você da mesma forma, óbvio, né? É uma transição, a gente sabe que nunca é fácil, porque certamente se houve qualquer tipo de resistência, tá, Priscila? É porque você era muito boa e isso ia impactar o negócio. Sim. Né? Então, Sim. até haver uma transição, a gente sabe que lidar com pessoas é desafio e achar gente boa no mercado está cada vez mais difícil. E foi o maior desafio para mim, né? Porque aí entra realmente uma virada de chave muito grande na minha vida. Porque na ocasião eu estava 18 anos já trabalhando na Secretaria de Segurança Pública. Sim. E veio uma questão muito pontual para mim. Fazer uma transição de carreira. Eu falo assim que não foi fácil, sou apaixonado até hoje pela Polícia Militar.
vejo os amigos trabalhando aí na rua, eu sei dos detalhes e dos desafios que cada um tem, não é fácil, tá? Mas entrou esse período de transição meu profissional. E o que eu fiz neste momento? Coloquei meu joelho no chão, fui pedir sabedoria para Deus para tomar a melhor decisão na minha vida, porque não é somente a minha vida. Sim. Minha família, né? E recebi um presente gigantesco de Deus. E foi, olha, segue o caminho, você sabe o que tem que ser feito. Eu recebi na palavra por 3 vezes. 3 vezes você recebeu. E assim foi feito. Eu pedi exoneração da Polícia Militar com 18 anos de carreira. Muitos olhavam para mim. Mas você é como louco. Que você vai embora? 18 anos aqui. Eu falei, olha, eu tenho que ir porque o meu legado é outro. Fecha-se um ciclo aqui. Sou muito grato por tudo que eu aprendi, pelas amizades, pela história, né? Sim. Construir uma história bacana. Sem dúvida. E aí eu fui estudar. Fui para a parte de fazer um MBA em gestão empresarial para eu começar a entender o outro lado da gestão. Sim. O comercial e operacional... Você já tocava. Tranquilo. E agora, e a questão de gestão mesmo? Você gerenciar uma empresa? Te pergunto, hoje vocês têm quantos colaboradores ao todo? Hoje nós estamos aí com a média de 350 funcionários. 350 colaboradores. A pergunta que não quer calar. Liderar a equipe em ambiente de pressão o tempo todo, segurança pública, segurança privada, muitas das vezes ter que fazer eventos, né? Você pode contar um pouquinho também depois para desdobrar eventos para órgãos públicos, prefeituras, estado, enfim. Se é essa referência, como que mantém a performance sem perder o toque também humano, aquele toque de ser no detalhe? Eu falo muito para minha equipe, o meu formato é de fazer uma gestão humanizada. Humanizada mesmo, ser o diferencial. E em momentos de alta pressão, eu falo que é um dom assim que Deus me deu. Porque todos os momentos pontuais de alta pressão é o momento que eu estou mais tranquilo. Não vou falar para você que depois o reflexo não vem. Tá? Ele vem. Mas aqueles momentos de alta pressão mesmo é o momento que eu estou mais tranquilo e eu tenho a visão do que tem e o que deve ser feito. Às vezes 1 dia, 2 dias depois, me vem esse reflexo da pressão, sim. Né? Somos seres humanos. Sem dúvida. Né? Mas no momento que está acontecendo algo pontual, é bem tranquilo para mim. Assim também com a parte da equipe. Tem alguns momentos de desafio que envolvem a equipe. Sem dúvida. Então, é os momentos que eu tenho ali a sabedoria para colocar a bola no chão, chamar a equipe, vamos conversar, colocar a pessoa do outro lado, ó, vem aqui, você está enxergando esse lado aí. Agora eu preciso que você venha aqui, você olha daqui para lá, o ângulo muda. Muda muito. Muda pra caramba. E a parte de segurança, você tem que ter dentro do seu dia a dia a expertise de lidar realmente com a pressão, porque está tudo muito tranquilo. Daqui a pouco já não está mais. E nesse momento que não está, é onde que você tem que estar preparado psicologicamente para agir. Sim. Hoje, falando em segurança, né? Segurança e vigilância. Hoje vocês atendem quantos clientes aproximadamente? Vamos lá. Eu falo assim para você que hoje nós estamos com a média de uns 320 clientes, mais ou menos. 320 clientes. Dentro isso diversifica condomínios, empresas, indústrias, condomínios, bancos. Bancos também. Isso. Escritórios, comércios, residências. Está bem diversificado a nossa parte mesmo de prestação de serviço. Prestação de serviço. E pessoa física, vocês atendem também? Atendemos. Temos bastante pessoas físicas até. E está crescendo, tá? É um ramo que cresce no seu negócio. Está crescendo muito porque as pessoas estão sentindo a vulnerabilidade de sair para trabalhar e deixar a sua residência ali sem uma câmera, sem um alarme.
Muitas das vezes eles têm câmera e o alarme, mas precisam de uma empresa para fazer a gestão. Sem dúvida. Então, vem crescendo muito a parte de pessoas mesmo, pessoas físicas, né? Solicitando orçamento e implantação de segurança eletrônica em residência. Entendi. E você tem uma formação acadêmica diversificada, né? Qual dessas especializações mais te transformou, assim, como um líder? Boa pergunta. Você acha que foi um pouco de cada, um mosaico ali? Eu falo assim, a virada de chave mesmo para mim foi um curso que eu fiz no Sebrae aqui de Mogi das Cruzes. Virada de chave? Foi. O Empretec. Empretec? Isso. É conhecido até, a Ele Empretec. é conhecido. Só que na época, a minha turma é de 2014. Sim. Então, ele não era tão conhecido. E eu tive convite para participar desse curso e eu fui fazer. Ali eu aprendi muito em relação à questão da gestão mesmo. Gestão de pessoas. Ali ele me preparou para os próximos passos, né, dos demais cursos que eu fiz. Entendi. Depois eu fui me preparar na parte de coaching. Mas você fez coaching para ir para o mercado? Não. Eu fiz coaching para me conhecer. Autoconhecimento. Eu fiz uma formação completa de coach, um profissional assim sensacional e exemplar. Pode citar o nome? Pode. É um grande irmão meu, o Wilson Nascimento. Wilson Nascimento, da empresa E-Humanas. Inclusive, tá? Desde a minha formação com ele até os dias de hoje, ele é meu mentor. Até hoje? Até hoje. Nós tivemos mentoria, inclusive, ontem. Que legal. É um profissional assim, fora da curva. Você indica? Indico. De olhos fechados? Fechado. Que bacana. De olho fechado. Um baita de um profissional, pessoa do bem, sabe? Então, sim, fiz a formação com o Wilson. Ali foi uma virada de chave gigantesca para mim. O autoconhecimento e também me ajudou muito a deixar claro ali para mim a transição minha entre polícia militar e a empresa também. Ele ajudou também nesse aspecto esse curso ele me abriu ali, tirou as nuvens da frente. Sim. Ao ponto de eu olhar e falar, olha, realmente aqui eu tenho que potencializar a empresa. A empresa. Tá focado na empresa. Depois eu fui fazer o MBA na GV. Tá. Uma baita também de uma experiência sensacional. Uma baita formação. Uma baita formação. Super recomendo. Então me formei em gestão empresarial, MBA em gestão empresarial na GV. Voltado para a gestão. Fui fazer outros cursos de aperfeiçoamento. Sim. E eu falo que eu sou apaixonado em estudar a parte de gestão. O tempo todo tá em movimento. Em movimento. E cada vez assim que eu vou estudar e me preparar mais a questão de gestão, eu falo, não sei nada. É sobre isso. Humildade de realmente saber que tem muito a mais. aprender, sempre. Tem que trazer mais, preciso trazer mais conhecimento. E esse conhecimento que eu falo não é o conhecimento assim, é o conhecimento pro Schweller, não. É o conhecimento para que a gente possa retribuir e passar pro time. Passar pro time, sabe? É sobre isso. É gostoso fazer isso. É muito. Eu sempre falo que, com certeza, a maior parte dos empresários vai se identificar. Quando a gente cria uma empresa, a gente fala sobre propósito. Então, se a gente contrata pessoas, se a gente quer crescer isso cada vez mais, é porque a gente quer abençoar essas vidas. Exato. Ou seja, você trouxe ali um número de colaboradores. Sabe que é 300 famílias? Como é você olhar para dentro, olhar para a folha de pagamento, olhar para a gestão, tudo, falar, eu tenho indiretamente mais de 1.000 pessoas que dependem de eu acordar bem e fazer dar certo. Eu tive numa imersão onde o CEO da Americanas, que passa por dificuldade agora, um momento de turbulência, mas ele falou assim para a esposa dele antes de sair de casa, olha, você não vai falar comigo? Você não vai falar só comigo. Você vai deixar 30.000 pessoas falando também. Então a forma que eu sair daqui de casa vai impactar e daí para quebrar o gelo com ela e tudo. Isso fala muito a respeito da alta liderança. Sim. Então, o que você traz a respeito disso? Porque é um peso que a gente carrega enquanto dono do negócio
de falar, poxa, eu preciso estar bem, acordar bem, fazer o que precisa ser feito. Essa resiliência, como você considera isso importante no dia a dia? É um fator assim primordial para nós, né? Porque nós temos que estar bem para que podemos assim fazer a gestão da empresa da forma correta e não deixar o reflexo desafiador do meu eu transbordar pela equipe. Sim, Para isso, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? Eu faço muito essa questão de olhar para dentro de mim. E aonde que está a questão de recarregar essas energias? É o que eu mencionei para você. Eu levo a minha vida como pilares. Eu tenho que ter o meu pilar espiritual muito bem alinhado, o meu pilar familiar muito bem alinhado, o meu pilar de gestor, o meu pilar como pessoa. Tem que estar tudo muito bem ajustado para que eu possa conduzir a minha empresa da forma correta. Não só a empresa, os colaboradores, mas também aqueles que confiam na minha na empresa, que sua são os empresa, nossos clientes, né? Clientes da exatamente. empresa. E para isso, tem pessoas que às vezes têm certa resistência, né? Mas eu falo que os profissionais eles estão aí para nos ajudar. É sobre Então, isso. uma terapia, cara, cai muito bem para nós. Muito. Eu faço terapia há mais de 3 anos. Eu faço psicanálise, né? Então, um modelo Pô, lacaniano, Freud, é onde é o puro autoconhecimento. É uma conversa com você mesmo, né? exato, exato. Então, quando você fala de uma questão de você também cuidar da sua saúde mental, é sobre isso. É sobre isso. Porque o empresário ele tem uma carga gigantesca, né? Você Diga. sabe muito bem disso, Só a gente sabe o que a né? gente passa e enquanto no universo jurídico, né, que aqui a gente lida com problemas o tempo todo, seja na área de direito financeiro, direito tributário, holdings, empresarial, a gente diretamente lida com o aspecto burocrático, não é? Que o empresário, eu sempre falo assim, por que o Rodrigues Ferreira Advogados existe? Para o empresário focar no que importa, Exatamente. que é o crescimento do negócio, ter visão de foco no cliente. Enquanto isso, obviamente, quando a gente cresce, problemas aparecem, isso vai ser sempre. E não só na advocacia contenciosa, que é de fato representar o cliente junto aos tribunais, mas também no aspecto consultivo, atuando verdadeiramente como conselheiros ali Sim. desses empresários. Então, é uma carga gigantesca mesmo, né? E é um investimento, né? Quando nós olhamos assim Sim, para, olha, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso fazer uma psicanálise. É um investimento que nós estamos tendo em sim. nós, na instituição e em todos que estão junto conosco. Sim. E agora falando de um tema que você domina, né, com maestria, e eu falo isso por quê? Por conta de tempo de história, experiência, tempo de mercado, e a gente está falando de segurança. Mas não só sobre segurança no aspecto tradicional, não é? Existe a segurança no aspecto tradicional, isso a gente tem a nível global, mas a gente fala sobre prevenção, estratégia e tecnologia que você estava compartilhando um pouquinho antes de começar o episódio. Qual a principal vulnerabilidade que você enxerga nas empresas brasileiras hoje quando o assunto é segurança? Você acabou de falar, é o preventivo. Normalmente, as pessoas elas tendem a procurar uma empresa de segurança depois que aconteceu o sinistro. Sim, Eu até é algo que eu trago muito assim em reuniões e palestras também. Não adianta você fechar a porta da sua casa, a porta da sua empresa depois que o ladrão entrou. sem dúvida. E, e esse fator, o preventivo, ele vem cada vez mais sendo um ponto de virada de chave para todos, tá? Sim, Empresas, indústrias e pessoas físicas também. Porque quando eu olho para o meu bem, vou falar um bem patrimônio que eu tenho, sim, e eu olho para uma questão de fazer uma segurança preventiva, eu não estou tendo um custo, eu não estou tendo uma despesa, muito pelo contrário, estou tendo um investimento.
Investimento. Eu estou cuidando de algo que eu tenho, Sim. antes que se vira um sinistro. E outra, eu acho que é importante brifar essa mensagem também para o público que quando você tem, igual você mencionou, uma indústria, um mercado, um banco, a gente está falando em valores, aquilo gira o investimento que a empresa vai endereçar, inclusive em pessoas, em produto, em serviço, não é? Os equipamentos, tudo aquilo é essencial muitas das vezes ao funcionamento de todo aquele negócio. Exato, Então, ou seja, vocês atuam como parceiros de negócio. exato. E eu falo muito essa questão, eu bato muito na tecla de sempre fazer o preventivo. Porque Sempre. o ganho, ele é gigantesco. Quando Ir você- na empresa, fazer uma visita, entender ponto cego, como funciona. Onde que está a maior dor do meu segmento? É você ter algumas pessoas que ela fala que entende de segurança, vende o produto muito bem, mas não sabe fazer um mapeamento de risco. Não sabe. Não sabe fazer. Diversas vezes eu me deparei com novos contratos chegando na empresa e você tem que ter um bate-papo ali com o empresário ao ponto de falar como que foi feito o mapeamento de risco que você pode apresentar para mim? Mapeamento de risco? Não, não tem. Eu falei, como que foi instalado aqui as suas câmeras de segurança? Eu achei melhor colocar uma aqui, colocar outra ali, e a pessoa que veio também falou que era legal colocar aqui e tal, mas esse mapeamento não foi feito. Entendi. Mas o porquê que você está colocando um segurança armado lá no fundo e esse segurança ele não está aqui na frente? Porque a pessoa que veio aqui, ou a empresa que veio aqui, vendeu nesse formato e assim ficou. Então, o diferencial está realmente no mapeamento de risco. Era a pergunta que eu ia te fazer, que é o que o empreendedor, o executivo, precisa entender antes de contratar um serviço de segurança. Mapeamento de risco Mapeamento de risco. é a principal resposta. Exato. Porque você faz o mapeamento de risco, você cria um manual de normas e procedimentos de segurança e você vai validando todas as etapas diretamente com o seu cliente. Fora isso, não é simplesmente, eu acho que tem que colocar um homem aqui, não. Tem que ter o porquê. Olha, esse homem aqui, armado ou desarmado, a função dele vai ser essa, por causa disso, porque vai gerar esse resultado, ok? Ok, faz sentido? Não faz sentido. É isso que você precisa? Mas o mapeamento de risco, ele pode iniciar de uma forma micro e com o passar do tempo ele se tornar macro? Sim. Porque tem muitas empresas que elas começam pequena e ela vai crescendo. E cada vez que a empresa ela cresce, se faz necessário voltar e reavaliar o mapeamento de risco. Reavaliar todos os processos. Reavaliar todos os processos. E quando você traz esse cenário, né, e acontece realmente um sinistro? Por exemplo, tem uma agência, até se você puder compartilhar algum case, enfim, existe ali um banco e hoje os bancos eles vêm tirando, né, essas fechaduras eletrônicas, portas de rotatividade, no aspecto de humanizar a marca, trazer o cliente para dentro. Como vocês lidam com esse desafio? E se tiver ali algum um bandido, entra armado, como que seria um cenário desse e como a empresa que faz a segurança deve agir prontamente? Olha, é um tema assim muito difícil e complexo ao mesmo tempo. A gente expor assim, sabe? Tá, então não tem problema. Uma agência bancária, qualquer agência, né? Não vamos utilizar marcas aqui. Sim. Que teve aquela questão, olha, eu vou tirar uma porta giratória, vou deixar a porta aberta para o público, Sim. e ao invés de você ter 2 seguranças armados ali, eu vou deixar um só. Olhando o olhar crítico de segurança, eu sou contra. Porque você está abrindo as portas, né? Você está deixando um profissional sozinho para tomar conta de toda uma área bancária. Sim. Você olha, você fala assim, poxa, esse profissional, ele vai dar conta? Ao invés dele conseguir fazer o preventivo, será que ele vai se tornar uma vítima? Entendi. Então, quando eu olho um cenário desse, eu não sou a favor.
Mas quando as instituições bancárias elas tomam uma decisão em retirar a porta ali giratória e deixar somente com segurança, ela está amparada por um estudo técnico que vem da Polícia Federal. Certo. E existe algumas etapas, né, para fazer isso. Qual que vai ser o formato de numerário? Tem que se reformular todo aquele formato ali da agência bancária. Ou seja, não é de qualquer maneira. Não. Vamos tirar as portas, tirar a segurança. Não. Existe protocolos sérios. Exato. Protocolos que a gente está sérios. falando aqui, e todo mundo sabe, de grandes instituições. Exato. Que tem pessoas para apoiar nessa tomada de decisão. E dentro desses protocolos, ele é avaliado todas as etapas, né? Sim. Então, é acrescentar a tecnologia dentro de uma agência, é você tirar aquela gaveta que tem numerário e substituir por outros equipamentos também. Perfeito. Então, é feito um estudo. Eu não posso falar com propriedade como que é esse estudo, porque nessa área aí eu acabei não navegando muito, tá? Sim. Mas quando eu olho como cliente, e principalmente a pessoa crítica ali da área de segurança, eu olho e falo assim, poxa, Tô inseguro aqui. a gente deixa um profissional inseguro. Porque é uma pessoa para lidar com... Exato. Ele nem sabe a surpresa que pode vir. Exatamente. Eu participei aí, fui, né, participado de uma situação de um vigilante de uma agência bancária que está dentro de um shopping. E por ser cliente dessa agência bancária no shopping, ele mencionou para mim, falou, eu passei um cenário aqui que eu fiquei assustado. Eu falei, por quê? Ele falou, se eu não tivesse atento, talvez eu seria vítima aqui dentro. Eu falei, por quê? Nossa. Ele falou, chegou um rapaz, ele foi ser atendido ali numa área, o outro ficou no caixa, o outro foi falar com o gerente. E eu vi que eles olhavam muito para mim. Nesse momento eu vi que eu tinha que redobrar minha atenção, porque ou eles iriam fazer algo ali no banco, ou eles poderiam vir para tomar a minha arma. E aí ele falou, eu redobrei a atenção, mudei o meu posicionamento e confesso que ele falando para mim, eu confesso que eu fiquei com medo. Porque eram 3, né? Eu estava sozinho. É um ser humano antes de tudo, Exato, né? Exato. Mas existe o estudo mesmo que é feito pela Polícia Federal ao ponto de falar essa agência ela está habilitada, ela está apta, né, para trabalhar nesses formatos. Entendi. Agora, falando sobre integrar pessoas à tecnologia, né, com foco em prevenção, você acredita que a inteligência artificial, que é um tema aí que de fato tem causado bastante repercussão, né, ela vai substituir ou potencializar o fator humano no seu setor? Substituir, eu falo assim para você que não. Não vai. Não, substituir não. Ela vai potencializar. E isso já vem acontecendo, tá? Quando nós falamos em substituir o fator humano e deixar ali o equipamento ele trabalhando ali por si próprio, não tem como. Não tem como. Não, você precisa de um ser humano ali para estar conduzindo o equipamento e conduzindo a parte de software. Ah, mas aí você me pergunta, tá, e os condomínios de portaria remota que já estão acontecendo nesse formato? Sim. Ok. Realmente, o condomínio de portaria remota, ele acontece de forma totalmente ali autônoma com equipamentos de segurança. Só que dentro de uma operação, você tem uma pessoa dando todo o comando dentro do que está acontecendo ali. Entendi. Então, substituir o ser humano, não, ele vai facilitar. Vai facilitar o trabalho. E já facilita. Exemplo, aqui em São Paulo, quando tivemos esse episódio com o Coronel, e essa é uma tecnologia já de algum tempo, né? Se existe um veículo que é placa de roubo, alguma coisa assim, entrou na cidade, já identifica, manda um aviso, acredito, para a viatura mais próxima, consegue ter uma triangulação. Consegue. Isso é real. Real, acontece, tá? Acontece. Existe a muralha de segurança paulista, né? Então, certos pontos estratégicos das cidades já tem esse equipamento instalado, e quando o veículo que ele é produto de roubo ou produto de furto, ou ele está em alguma ação criminosa e ele passa por esses radares, automaticamente
ele vai chegar um alerta para as viaturas. Olha, o veículo tal Acabou de passar. acabou de passar na rua tal. Nossa. E aí gera comunicação entre as viaturas para interceptar, abordar e identificar o que realmente está acontecendo. Entendi. Então isso já acontece, isso já é real. Bacana, legal. Quando eu tive o desligamento ali, o meu pedido de exoneração da PM estava bem no comecinho desse formato. Na época era um tablet que você tinha dentro das viaturas. Sim. Então, quando eles passavam por esse radar eletrônico, chegava uma mensagem no tablet da viatura, ó, veículo tal, produto de roubo, produto de furto, passou pela rodovia ou pela rua tal. Entendi. E as viaturas já se mobilizavam ali para fazer o cerco e abordar o veículo. Entendi. E para a gente fechar essa parte aqui de segurança, se você puder dar um recado para as empresas, né? Como as empresas que você atende ou as que não atende a oportunidade de atender podem se preparar hoje para os desafios de segurança que vêm nesse futuro, porque está cada vez mais complexo os tipos de golpe, vejo também muita fragilidade em condomínios, etc. Então, empresas como a sua, que vem capitaneando nessa parte de tecnologia, são muito importantes. O que você poderia deixar que as empresas devem e podem se preparar para tudo isso? O que eu falo para todos os empresários? Primeiro, o barato sai caro. E muito caro. Nós tivemos um ganho, um avanço muito grande agora, no mês de setembro de 24. Foi aprovado o Estatuto da Segurança Privada. O Estatuto de Segurança Privada, ele já está aí com uma velocidade muito grande. E é um ganho para nós do segmento de segurança privada. Qual que é uma das premissas do Estatuto da Segurança Privada? Combater a segurança clandestina. Então, o empresário que não tem essa visão, eu acho muito importante, tá? Super importante, se inteirar sobre o Estatuto da Segurança Privada. Anteriormente, algumas empresas que não eram homologadas na Polícia Federal e vendia segurança privada, ela estava cometendo um crime de segurança clandestina. Porém, essa empresa que estava vendendo segurança de forma clandestina, ela era penalizada administrativamente. Ou ela se enquadrava dentro da legalidade ou ela estava fora daquela atividade a qual ela nunca pôde prestar. Certo. E aonde que está o ganho aí? E eu quero trazer para os empresários. Agora, as empresas também, elas vão responder solidariamente. Então, se eu contratar uma empresa que ela não é homologada na Polícia Federal e não pode vender segurança, essa empresa ela é penalizada e quem está contratando vai ter essa questão de ser penalizado também. Tá aí então, ganho. Esse é um ganho. E não existe uma questão assim de mágicas no mundo do empreendedorismo. Se você vai contratar um posto de segurança que ele compõe 4 vigilantes, ele existe um valor de mercado. Então, eu quero fazer uma cotação com uma empresa. Mas eu preciso de mais 3. Procurem empresas sérias. Quando você pegar algum orçamento que o valor ele está muito lá embaixo, desconfia. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem. Entendi. Porque as empresas sérias que são do segmento, elas vêm numa linha muito próxima. Então, eu vejo como um ganho. Um outro ganho que está potencializando o segmento. Para você, antigamente, para você constituir uma empresa de segurança e vigilância armada, você tinha que comprovar um capital inicial de R$110 mil. Certo. Agora ele vai para R$800 mil. Inicialmente, tá? Inicialmente um capital de 800 mil. Isso. Então, é um ganho muito grande, porque você vai ter empresas sérias trabalhando dentro do mercado e automaticamente, aonde que vai ser esse ganho também? Para as pessoas que estão contratando. Sem dúvida. Porque ela vai contratar empresas sérias e empresas idôneas que realmente estão dentro do mercado e passou ali por um crivo muito assim, como que eu posso falar? Não vou falar crítico, mas um crivo assim muito apertado perante a Polícia Federal ao ponto de falar se a empresa ela pode vender segurança. Igual você trouxe, né, que vocês fizeram um baita investimento em tecnologia.
a cifra passa dos 7 dígitos? Passa, Passa. passa. Ou seja, precisa investir pesado. Precisa. Precisa porque se você não tem a tecnologia embarcada para facilitar a vida do seu profissional de segurança e do seu cliente, você vai estar fora do mercado. Não tem como. Não tem como, não tem como. É realmente assim, as empresas que não estão investindo forte em tecnologia, ela vai ficar fora do mercado. Vai deixar de existir. Vai deixar de existir. E se torna, né, um assunto cada vez mais sério. E quando você traz isso para você fechar esse tópico com chave de ouro, qual o real impacto que você tem observado na segurança preventiva dentro das operações que você atende? Bom, Você consegue metrificar? Poxa, a gente já conseguiu economizar X de patrimônio para os nossos clientes em prevenção? Existe algum dado assim? sim, sim. Eu vou trazer uma ocorrência que aconteceu há pouco tempo com um cliente, tá? Sim. Dentro do mapeamento de risco que eu mencionei para você, nós temos todo esse estudo, esse mapeamento, ele vem para dentro do nosso software. Então chegou na nossa base de operações um disparo de alarme do setor tal do cliente, que era a porta de entrada do cliente, um portão. Certo. Automaticamente, quando chegou esse disparo de alarme, subiu aquela câmera do portão. Ótimo. O operador que estava de trabalho viu que tinha gente forçando o portão e essa pessoa não conseguiu entrar pelo portão, mas ela pulou o muro. E aí tinham mais sensores na parte de dentro. E conforme ele vai, a pessoa que está andando, ela vai rompendo as barreiras de sensores, vão chegando, ó, sensor 1, portão, sensor 2, corredor tal, sensor 4, recepção. Tem um nível de criticidade. E vai subindo as câmeras. Qual que é o protocolo nosso? Primeiro, identificou que é um crime que está em andamento, 190. Polícia Militar. Eu estou acompanhando aqui, é um crime que está em andamento, tem um indivíduo para o lado de dentro, um carro para o lado de fora, não sei quantas pessoas tem no carro. Tá. Então já passou ali para a Polícia Militar algo que está acontecendo. O briefing já foi dado. Exato. Próxima etapa, rondas de operações nossas. Olha, o cliente tal está sendo vítima de um furto. Eu preciso que você se desloque para o local, mas que fique nas imediações. O porquê? A Polícia Militar já foi acionada e está a caminho. Então, quando a Polícia Militar ela encosta num cenário desse, o nosso profissional já está pronto para encostar também e falar, olha, cliente nosso, eu sou responsável pela condução. E nesse cenário, nós conseguimos aí evitar um furto de quase 100 mil reais. Quase 100 mil. Quase 100 mil reais. Por quê? O indivíduo entrou, tinha informação privilegiadas, tá? A maioria dos roubos e furtos existem informação privilegiadas. A maior parte. A maior parte, tá? Principalmente questões que nós vamos levar assim, nesse caso que foi desse cliente, eletrônicos. Porque o cara, ele já chegou, ele já sabia o que ele precisava pegar. E ele já sabia também até onde tinha uma mochila para ele guardar os eletrônicos e sair. Meu. Então esse indivíduo ele foi detido dentro do estabelecimento e foi conduzido para em flagrante. Em flagrante, tá? Foi conduzido para a delegacia em flagrante. Qual a função da Polícia Militar? Foi lá, abordou e pegou o indivíduo em flagrante, delegacia de polícia. O meu vigilante, que foi lá fazer o acompanhamento, ele vai para a delegacia também para seguir ali nos trâmites junto com a Polícia Militar. Entendi. A Polícia Civil solicita para minha operação, tudo por ofício, tá? Sim. Preciso do vídeo, do local. Então, nós temos todo também um aparato para que possamos estar fornecendo para os órgãos de segurança pública a imagem, vídeos. Isso eu estou falando de cliente. Sim. Tem muitos cenários que acontece de recebermos ofícios de quem não é cliente. Ó, a Polícia Civil viu que a sua empresa atende. A minha empresa está atendendo um cliente aqui, só que o furto ou roubo foi do outro lado da calçada. Essas câmeras pega? Pega. Você pode fornecer a imagem? Sim, manda ofício e fornecemos. Então aí eu trago a parceria, que eu falo que é o PPP, né?
parceria público-privada. Sim. Por quê? Nós temos bastante tecnologia para alimentar também o setor público de informações. E eu nem imagino, né? É muito equipamento que custa, né? Caro. Então, uma câmera, depender da câmera, ela tem um custo agregado. Então, não tem como fugir do custo também, né? Exato. E aonde que está o diferencial nosso, tá? Eu costumo falar que empresas sérias, pessoas sérias, elas vão se conectar com pessoas sérias. É sobre isso. Então, quem que é o maior parceiro hoje da minha empresa? A Intelbras. Maior parceiro hoje em Intelbras. Intelbras. Se você indo, né? Se você não, você vai conhecer lá a nossa unidade, você vai ver o que eu tenho de tecnologia lá. Sim. 100% Intelbras. É um grande parceiro nosso. Que Grande bacana. Parceiro. Então, eles participaram de todas as etapas do nosso processo de implantação de tecnologia. Entendi. Então, E agora nós temos aí um produto também que já está no mercado, que está trazendo bastante resultado. Eu acredito que você já tem visto aquelas torres com algumas câmeras de monitoramento. Sim, tem aqui em Mogi até, né? Isso, então nós já estamos com esse produto já em alguns clientes. Aquela torre. E tem trazido assim, um resultado sensacional. Ela é 360. Nós colocamos, né, dependendo da estrutura do cliente, você pode colocar uma Speed Dome, que ela faz a leitura 360, e você coloca algumas câmeras fixas já embarcada a IA, que ela vai fazer toda a parte do reconhecimento ali facial das pessoas. Nossa. E aonde que está o ganho? Principalmente em boulevard, shoppings, onde tem um grande fluxo de pessoas. Meu operador suspeitou de uma pessoa que estava com uma camisa vermelha e uma bermuda branca. Ele vai colocar lá, pessoa com a camisa vermelha com a bermuda branca. A tecnologia, ela vai trazer durante todo aquele dia quais os pontos que essa pessoa passou. Nossa. Você tem um ganho gigantesco na velocidade de informação. Gigantesco. Ou seja, precisa de investimento. Precisa. E aí a tecnologia facilitando a vida do ser humano. É sobre isso. Você não precisa ficar voltando mais a imagem ali para, passou aqui, passou ali. Não, você joga no software, o software ele traz tudo para você. Legal, muito bom. E a gente, para falar agora sobre mentalidade, rotina, espiritualidade, que é um outro pilar que, além de gestor, estrategista, você é alguém que cuida da mente, do corpo, da fé. Falando de equilíbrio, né? Você trouxe aqui que a fé é um pilar essencial para você. Exato. Né? Como que a espiritualidade influencia as suas decisões de negócio? Olha, eu falo para você que é 100%. 100%? É 100%. Muitas das vezes eu me deparo com desafios que eu preciso fazer o seguinte, respirar, parar, me retirar da onde eu estou e ali pedir um direcionamento para Deus para que eu possa conduzir aquela situação da forma correta. Que legal. Então é uma conexão assim que para mim é primordial. Primordial. Você diria que impacta diretamente. Exato. E as atividades que você trouxe, né? Corrida, golfe, tênis, praticar tiro, isso impacta também na sua performance como executivo? Sim, bastante. Bastante. É um momento que nós temos ali, que eu tenho para recarregar também as minhas energias como ser humano, né? Me desconectar um pouco também da função ali de, poxa, eu tenho que deixar de lado também um pouquinho aqui meu papel de CEO, de gestor. Sim. E eu tenho que ser um ser humano. É sobre isso. Então, tem momentos pontuais aí que eu aviso que se eu estiver no golfe, eu aviso para minha esposa, falo para minha família, eu estou no golfe e o celular está desligado. É sobre isso. Eu não quero ver telefone tocando. Um exemplo, nós estamos gravando, eu percebi que você desligou. Eu desliguei, porque é um momento que eu tenho que estar aqui com você. Tem que estar não somente fisicamente, eu tenho que estar de corpo e de alma, né, de mente. Que legal. É um tempo muito precioso. Sem dúvida. E ainda mais um convite que eu recebi seu. Eu tenho que estar por inteiro aqui. Não adianta eu estar aqui, o telefone tocando, eu pensando o que está acontecendo no escritório, o que está acontecendo na operação. Sim. Confiar na minha equipe. É isso. É um momento que eu estou aqui para estar junto com você, junto com a sua equipe aqui. Que bom, muito obrigado por isso. E hoje você falou algo extremamente importante, né? Muitos empresários se sentem sobrecarregados.
que você diria para aquele empresário que acorda e dorme? Eu sei que, né? A gente dorme e acorda pensando no negócio, é ou não é? Mas o que você diria que, poxa, aqui é algo que dá pra gente conduzir e ir bem na vida também empresarial? Aquela pessoa que tá sobrecarregada, ela o tempo todo ali, negócio, enfim. Tá. Eu tenho feito uma prática já de um bom tempo que tem dado um super resultado para mim. Eu quero compartilhar isso com você. Sim. Primeiro, você ter uma conexão com outros empresários, tá? Então nós temos um grupo de empresários que a gente se reúne aí durante a semana, sem marcar. Tem um restaurante em Poá, do lado da minha base de operações. E esse restaurante ele faz um joelho de porco, que é a coisa mais gostosa. Um mineiro. Um joelhão de porco maravilhoso, restaurante da família Sampaio. Sim, Você não sim, comeu, conheço. experimenta. Não, você vai lá, você vai comer comigo. É isso. Você vai comer. E aí nós temos uma questão do quê? Tem uma mesa lá que é separada para nós e nós vamos chegando ali, vai chegando os amigos, os empresários. Aquele momento, para mim, é um momento de descompressão gigantesca. Porque é um momento que você vai almoçar junto com outros empresários, amigos, e no meu caso também, além de ser amigos, assim, são famílias e clientes meus. Sim. É o momento que nós vamos conversar de tudo. Tudo. De tudo. Mas não vamos falar naquele momento ali no que se diz respeito à empresa. Amo bagunçar ali com o joelho de porco, é maravilhoso. A gente fala que é ruim, é horrível, pra irritar o dono do restaurante, sabe? Então a gente conversa família, de viagem, de futebol. Tudo exceto essa é a regra do jogo. Deixa a empresa de lado. Sim. Sabe? Então é algo que tem feito assim, um bem gigantesco para mim. Que bacana, eu vou querer ir lá, hein? E às vezes assim os amigos, né, que estão ali na mesa, às vezes eles podem até não saber, porque a gente às vezes acaba não falando, mas eu falo que é aquele momento ali que você desliga de tudo e você tá oxigenando, né? Oxigenando, trazendo ali uma energia, se recuperando para você ir para o segundo tempo. Sim. E uma outra coisa que eu tenho feito muito também, tá, que fez muito bem para mim. A minha primeira hora do dia, eu não quero saber de celular. Primeira hora, esquece celular. Esqueço o celular, tá? Não quero saber o que está acontecendo em WhatsApp, não quero saber o que está acontecendo na operação, nada. Se tiver alguma situação pontual que é emergência, aí vai tocar o meu celular. E tocando, bom, é diferente, nós vamos atender. Sim. Mas entrar ali na WhatsApp ou as redes sociais para ver algumas coisas, não. Tá. Então a primeira hora do dia minha, ela acontece assim. No mesmo formato, tá? Quando eu estou em casa para descansar. Chega a última hora ali do dia, olha, dou uma olhadinha antes, vejo que tá tudo ok, não tem ninguém precisando de nada, abandono o celular e esqueço dele ali. Isso tem feito muito bem para mim. Muito bem. Muito. E qual é a rotina quando você acorda essa 1 hora? O que você faz nessa 1 hora? Você agradece, você ora, você toma uma água, o que você faz? Eu falo assim para você que normalmente eu acordo, preparo o café para a família. Tá um pouquinho agora disputado lá em casa, que a minha filha e a minha esposa estão firme e forte na academia, estão acordando primeiro que eu. Então eu tô tendo o privilégio às vezes de chegar e o café já tá até na mesa. Então quando eu não preparo o café, eu estou ali com a família para tomar o café no período da manhã. Cada um sai para as suas atividades. Fica eu e meu filho, que a gente acaba saindo um pouquinho mais tarde, porque ele está fazendo cursinho, né? Uhum. E antes de eu sair da minha residência, eu tenho um momento de oração. Todo santo dia. Todo santo dia. Vou para um canto meu da minha casa que eu gosto. Vou meditar ali na palavra de Deus. Pedir direcionamento para que eu possa conduzir o meu dia da forma correta. Que legal. Faço esse momento, essa pausa de oração minha. E aí sim eu saio pro meu dia. Entendi. Tá? Bacana. Então essa é a rotina da minha primeira hora, tá? E tem uma outra rotina que acontece na minha empresa, tanto na unidade Poá quanto em Mogi. Eu chego nas unidades, eu dou um ótimo dia, um excelente dia para todo mundo. Tem coisas boas para me falar, ou tem algum desafio para me falar, eu não quero saber de nada naquele momento. Porque eu também tenho o hábito de não começar
as minhas atividades sem antes eu fazer uma oração. Também. Também. Eu vou para minha sala, eu oro, agradeço a Deus, e aí sim eu vou me inteirar das minhas coisas. Das situações do dia a dia. Então é algo assim que eu construí comigo, que me faz bem, sabe? Sim, sem poxa, dúvida. mas se algum dia você chegar na sua empresa e tiver alguma coisa assim muito urgente que vai te impossibilitar de você ir para sua sala orar, vai mudar toda a sua rotina, seu dia não vai ser bom. Não. Tem algumas mudanças no meio do caminho. Sim, somos seres humanos, sim. Se tem algo que precisa tratar mesmo ali, extraordinário, vamos tratar. Sim. E depois eu sigo o meu dia. Né? Então, a minha primeira hora do dia é nesse formato. Que bacana. E você diria que tem algum hábito também que você poderia compartilhar, além desses, né? Que você todos os dias utiliza para manter foco, energia, clareza, porque são muitas tomadas de decisões. Bastante. Então existe ali algum hábito que você faz ali um timesheet, você separa, existem várias técnicas, né? Uma que eu uso, por exemplo, às vezes, técnica Pomodoro, coloco ali 25 minutos, eu preciso entregar, pauso 5, tomo um café, respiro, converso um pouco, sabe? Sim. Existe alguma que você utiliza no seu dia a dia? Tem. A cada 1 hora de trabalho, me aparece um pop-up na tela do meu MacBook. Você tem 15 minutos de café, tá? Faz favor. Aí, tecnologia ajudando a ser produtivo. Então, lógico, tem situações que você tá ali focado numa atividade que você fala, pode ser daqui 15? Você adia. Deixa eu terminar essa daqui. É que nem a gente brinca, né? O pessoal aqui usa relógio, daí o relógio manda ficar em pé. Aí daqui a pouco tá o pessoal levantando, relógio mandou ficar em pé. Legal. Essa é uma boa também, né? Sim. Então, tem essa questão, aí é onde que eu pego para fazer um cafezinho expresso, sentar um pouquinho, refletir. Refletir, né? Legal, bacana. É gostoso, faz bem para nós. Você tem alguma filosofia que te guia nos momentos de desafio? Eu acho que ficou claro aqui. Ficou. É o cristianismo. Essa seria Sim. Pilar fundamental. Sim. E até para a gente caminhar aqui para o encerramento, de alto nível, né? Falando de legado, propósito, futuro. São as perguntas finais que a gente faz aqui também, não é, com o nosso convidado, e uma dinâmica, tá? O que significa proteger vidas para você? É muito forte para mim, porque é uma responsabilidade assim muito grande. Nós estamos falando de vidas. Toda a vida você tem pessoas que são conectadas com as vidas que nós tomamos conta. Cada vida ela tem a sua própria família. Então é uma responsabilidade assim, muito grande para mim. Eu trago assim para minha realidade do dia a dia com uma seriedade assim muito forte, tá? E sempre passo para minha equipe. Olha o que o cliente tal está depositando nas nossas mãos como confiança. A vida dele, a vida da família, a vida dos colaboradores. Então nós temos uma responsabilidade muito grande perante as vidas. E outra, você até comentou que teve em viagem agora há pouco, você estava em Dubai? Exato. Por conta de um cliente seu. Exato. E aí eu trago a questão da conexão, né? É um cliente meu que eu conheci num formato comercial e a forma que eu apresentei uma solução de segurança para ele, esse formato ele foi ganhando um corpo e saindo da esfera comercial. Sim. 90% dos meus clientes, eu falo sem medo de errar, não são mais clientes comerciais. São clientes família. Que legal. Ao ponto de eu ser convidado para estar na casa deles, participar de eventos. Acabei de ser convidado por um cliente, amigo, um irmãozão, para estar sábado na casa dele, porque ele quer reunir um grupo de amigos ali seletos para tomar um vinho e comer um queijo. Olha que bacana. Poxa, claro que nós vamos. Aí, por essa conexão comercial, eu tive uma oportunidade assim gigantesca de estar há 15 dias atrás em Dubai.
Então, quero agradecer também Por favor. ao comandante Aloysio Palma, a Renata. Nós ficamos na casa deles. Que bacana. Ficamos na casa deles. Em Dubai. Em Dubai. Eles abriram a porta da casa e falaram: você não vai alugar o hotel, você não vai fazer nada. Você vai ficar aqui na nossa casa, vai usar o nosso carro, vai comer junto conosco aqui. Foi uma recepção assim surreal, sabe? Que bacana, legal. Eu saí de lá assim encantado. E essa barreira, o comercial ali que começou, ele foi quebrado. Ao ponto do que a gente não consegue olhar um pro outro e não chamar de irmão. Se trata como irmão mesmo, sabe? Então é sobre isso. Não é, eu quero entrar num cliente porque eu quero somente vender o meu produto, eu quero fazer negócios. Não, Sim. É muito mais além. É muito mais que isso. E eu também tenho aquela questão do que eu não vou amarrar o meu cliente em contratos. O contrato é uma mera formalidade. Sim. Eu quero que o meu cliente ele permaneça com a prestação de serviço da minha empresa porque ele confia, porque ele gosta, ele vê ali um parceiro de verdade, sabe? Eu tenho clientes que entraram naquele formato antigo, quando eu era bico. Eu iniciei ali fazendo a segurança de um estabelecimento da família. E nós estamos até hoje lá. Olha só. E eu costumo falar que nem você, né? Inclusive o pessoal até brinca. Poxa, é advogado, doutor, e esse contrato tá bom, tá ruim? E eu costumo falar aqui pros meus clientes também. Eu só quero quem confia na gente. E a gente confia na pessoa. Porque se um contrato, cláusulas que amarrem a pessoa, que deixa a pessoa ali até, num certo sentido, desconfiada, que se faz sentido ou não ela seguir, a gente sempre fala, né? Porque no direito o jogo é duro. A gente precisa realmente ser muito atencioso aos detalhes. Mas as empresas que nós atendemos, o contrato é dia a dia. Está contente, fulano? Porque eu estou em contato com o dono da empresa, a dona da empresa. Se essa pessoa vira para mim e fala, olha, você não está me atendendo aqui, é uma falha do nosso escritório. Sim. Então não faz sentido uma pessoa permanecer pagando um serviço ao qual ela está descontente ou não está sendo entregue. Exatamente. Por isso da importância desse alinhamento que você trouxe. Muitas das vezes sempre se torna mais que apenas um negócio. Exato. Você fala, poxa, eu quero entrar com ele para entender como funciona, no que nós, enquanto temos nossas habilidades, nossas skills, a gente pode melhorar a vida daquele empresário, daquela empresária, em algum aspecto. Se não for para isso, não faz o menor sentido a gente abraçar. Exatamente. Né? Exatamente. E para a gente ter aqui também um conselho, né? Qual conselho você daria para quem está começando uma carreira e quer construir uma reputação sólida, mesmo enfrentando dificuldade, mesmo enfrentando desafio? Você diria para aquele empresário que está começando? Bom, para o empresário que está começando, eu posso deixar uma dica aqui, que ele deve sempre confiar. Confiar, acreditar, ter persistência não é fácil. As coisas não acontecem no nosso tempo. Teve muitas situações que eu gostaria que ganhasse a velocidade do meu tempo e não acontecia. Eu falava, mas o porquê? Quando foi acontecer, eu entendi o porquê. Se acontecesse no meu tempo, eu não ia ter estrutura para conduzir a empresa. Entendi. Então, ter bastante resiliência, persistência, não desistir mesmo, tá? E acreditar que tudo vai acontecer dentro do seu tempo, não dentro do nosso tempo. Que e aí legal. é algo que eu trago assim para o formato meu, tá? Não é no meu tempo. Sim. É o tempo que Deus acha que tem que acontecer. É sobre É isso. sobre isso. E confiança, eu pego para mim esse conselho, viu? De ouro. Muito bom. Eu converso às vezes com alguns amigos aí que às vezes eu sou indagado. Poxa, mas tudo você tem que mencionar sobre Deus e tudo mais. Tal. Eu falo sim, porque eu sou um instrumento que eu estou sendo utilizado por Ele. Sim. Então, não é eu que tenho a competência de fazer acontecer. Eu faço os movimentos que tem que ser feito. O acontecer, ele vai ser uma consequência dos movimentos que eu estou fazendo, mas que seja pela permissão dele. Perfeito. Né?
E pra gente fazer uma dinâmica aqui. Um livro que mudou sua visão de mundo. Boa, hein? Tem alguns livros. Mas eu vou trazer um que foi assim bem pontual para mim. E foi um livro assim que, na parte do empreendedorismo, ele fez todo sentido para mim. O Poder da Ação. Poder da Ação, Paulo Vieira. Paulo Vieira. Tem poder quem age. Exato. Esse livro dele, assim, foi um livro sensacional para mim. Sim, gosto. Tem muitos livros, né? Sim. Mas esse O Poder da Ação, ele fez um sentido para mim muito bacana. Teve uma virada de chave ali, uma mensagem. Eu Ótimo. até presenteei bastante pessoas com esse livro. Com ele. É, legal. Um hábito que mudou sua vida. Disciplina. Um erro que te ensinou algo valioso. Teimosia. Um sonho que ainda quer realizar. Tem bastante sonhos a serem realizados, né? Eu falo que o sonho é o que nos mantém vivo e ativo, né? Mas um sonho assim mesmo que eu quero realizar, e eu sei que vai se realizar na minha vida, é eu olhar a empresa e ela estar assim muito bem posicionada no mercado de trabalho. Sim. Ao ponto também de eu ter um tempo mais livre, de qualidade, com a minha família. Sim. E aí eu avanço mais uma etapa. Com certeza. Que é a família, mas estar com os netos. É algo assim que eu penso muito, sabia? Que legal. Porque com os meus filhos, eu estava naquele momento ali de buscar, de correr, Ir pra cima. Então, eu tive momentos assim, na infância deles, que eu não consegui me fazer presente porque eu estava buscando. Sim. Né? E eu falo que eu acho que uma das realizações minhas, que eu vou conseguir mesmo me entregar, é quando eu olhar para os pequenininhos ali, falar para os filhos dos meus filhos, falar, agora eu tenho tempo, tá? Vocês vão trabalhar e deixa comigo. É sobre isso. E se você pudesse deixar uma frase para ser lembrada daqui a 30 anos, qual seria? Eu tive algumas oportunidades na vida. E dessas oportunidades, eu acreditei, eu me dediquei, eu me esforcei, eu pedi sabedoria para Deus para conduzir. Sim. E as coisas aconteceram. Então, perante ao meu esforço, a disciplina, a dedicação, a persistência e com a fé, eu consegui chegar até onde eu estou. Só que ainda tem bastante coisa para a gente evoluir, para que eu possa evoluir como pessoa, evoluir como gestor e que eu quero galgar aí na minha vida, na minha carreira. Que bacana. Então, a frase pontual é: Deus me conduziu até esse estágio que eu estou aqui. E os próximos não vai ser diferente. Vai ser por Ele também. É isso. Tem uma frase que a gente utiliza aqui, que é como um mantra para nós. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E certamente Ele vai continuar nos ajudando. Exatamente. Não é? E onde o público pode acompanhar seu trabalho e conhecer mais sobre as suas empresas, os serviços que vocês oferecem? O @do Instagram, o do site, enfim. A empresa, o Instagram tá como grupo-s. Certo. Tá, o Instagram da empresa. O site www.grupo.s.com.br. As minhas redes sociais, como eu falei logo no começo, eu estou em um novo desafio. Novo desafio. Começar a gravar. As minhas redes sociais hoje ela está aberta, tá? Como _Schweller. E em breve nós vamos ter algumas gravações aí que já estão em andamento. Em andamento, que bacana. Então é uma nova fase também para mim, tá? Eu estou me desafiando nessa questão de ir para frente das câmeras, gravar. Compartilhar um pouquinho, né, do seu conhecimento.
Bacana, Exatamente. legal. É sobre isso, Schweller. Eu só tenho a agradecer por compartilhar a sua história, a visão, e tenho certeza que esse episódio vai abrir muitos caminhos para quem está nos ouvindo, Amém. empresário, empresária que está começando, e muitas das vezes precisa dessa visão de liderança, Sim. ousadia, persistência, e a gente, como eu falei, gosta de trazer pessoas aqui que fazem acontecer, tem essa visão. Para nós foi muito importante. Obrigado pela sua participação hoje. E quero deixar um recado: se você não segue nós ainda, já se inscreve agora nesse canal, porque a gente vai fazer muita coisa boa. Nos vemos sempre no próximo episódio. Muito obrigado. Muito bom, viu? Obrigado.